Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre a bactéria Listeria monocytogenes. Essa bactéria é gram-positiva, pois possui uma espessa camada de peptídeo glicano e ela possui uma forma de bacilo, ou seja, é cilíndrica, porém arredondada. Ela é ubiquitária, podendo se trovar em comidas, vegetações, água, solo e fezes de animal. Elas são anaeróbias facultativas e não formam esporas. Elas podem viver muito bem em qualquer variação da temperatura de 0 a 45 graus e também resistem a ambientes ácidos com altas concentrações salínicas. São também consideradas beta-hemolíticas, pois conseguem produzir a degradação da hemoglobina. Porém, esta propriedade geralmente não se observa em uma placa de agar-sangue. A vasta maioria das infecções causadas pela Listeria monocytogenes é quando elas infectam uma cadeia de contaminam uma cadeia de produção de alimentos, geralmente carne crua, leite e seus derivados. Quando esses alimentos contaminados são ingeridos, eles no intestino produzem uma toxina chamada listeriolizina. Essa toxina causa a lise da camada de bactérias da nossa normal microbiota que recobre as células epiteliais do nosso intestino e permite, assim, a aproximação dela com o tecido epitelial. As bactérias conseguem, através de receptores próprios chamados internalina, conseguem reconhecer as caderinas dos enterócitos e assim induzir a sua endocitose. O que são caderinas? Caderinas são famílias de glicoproteínas que estão envolvidas na função de adesão celular e também relacionadas com a organização tecidual, pois uma célula que expressa um tipo de caderina tem uma maior tendência de se ligar a outra célula que também expressa o mesmo tipo de caderina. Um outro mecanismo de transporte do lúmen do intestino para o nosso interior é através das células M. O que acontece? As células M são células epiteliais especializadas em reconhecer, identificar patógenos e transportá-lo para as placas de Peyer. As placas de Peyer são um acúmulo de linfonodos. E se são linfonodos, a gente encontra uma maior concentração de células do sistema imunitário nessas placas. Esse transporte ocorre através de vesículas. Porém, essas células conseguem, através da listeriolizina e também através de fosfolipases, que se ativam depois que a bomba de íons H+, começa a acidificar o meio, a ação dessas duas enzimas causa uma degradação das vesículas em que elas se encontram na célula. A listeriolizina no citoplasma consegue ir até a membrana das células eucarióticas e formar poros. Esses poros portam a uma desregulação osmótica da célula, com a entrada de íons cálcio e a saída de íons potássio. A gente tem, de consequência disso, danos mitocondriais e a permeabilização dos lisossomas, que é a saída das enzimas hidrolíticas contidas dentro desses lisossomas. A consequência desses processos é danos para a célula. E se hipotiza que seja esses processos que causam uma gastroenterite que se observa em pessoas com Listeria monocytogenes. E, de consequência dessa gastroenterite, a gente observa também a diarreia, pois uma inflamação induz a uma vasodilatação. Uma vasodilatação induz uma maior permeabilização dos vasos. E uma maior permeabilização dos vasos na mucosa do intestino aumenta o fluxo de água para o lúmen do intestino e a gente observa de consequência uma diarreia aquosa.
No citoplasma das células, elas começam a se replicar. E graças à ação da proteína ACT-A, ela começa a polimerizar a actina atrás para se propulsionar para frente. Com este processo, ela consegue se deslocar e força sua passagem através das membranas das células. E na célula, invadindo a célula vizinha, ela fica dentro de uma vesícula com duas membranas, uma da célula que ela chegou e a outra da célula que ela partiu. Porém, esta vesícula é degradada pelas enzimas que a gente viu precedentemente, que é a listeriolizina e as fosfolipases. E dali ela recomeça o ciclo de replicação, formação de poros, desregulação osmótica, polimerização da actina e infecta uma outra célula. É bom lembrar que a actina é bem presente no citoplasma das células, pois a actina compõe os microfilamentos, e os microfilamentos, por sua vez, compõem o citoesqueleto das células. Essas bactérias conseguem migrar para a lâmina própria. O que é a lâmina própria? É a camada de tecido conectivo que dá sustento às células epiteliais. As células epiteliais mais a lâmina própria formam aquilo que a gente conhece como mucosa. Enfim, migram para a lâmina própria e lá elas infectam células do sistema imunitário. De dentro dessas células do sistema imunitário, elas migram para os vasos sanguíneos e acabam entrando na circulação sistêmica, aonde chegam até o cérebro, o baço, o fígado e chegam até mesmo na placenta. Os macrófagos, percebendo essa infecção intracelular, se ativam, ou seja, se tornam mais resistentes e mais capazes de conter essa replicação intracelular. Em pessoas imunodepressivas, essa ativação ocorre com menos intensidade e por isso elas são mais suscetíveis à infecção por Listeria monocytogenes. Os fatores de virulência previamente citados, como a ACT-A, listeriolizina e fosfolipases, estão todos concentrados em um único cluster denominado LIP1. Ter todos os fatores de virulência juntos em um único lugar do DNA facilita que, no momento que seja necessário esses fatores, eles venham todos juntos, transcritos e traduzidos. E, mais importante ainda, quando eles não são necessários, a sua transcrição e tradução, que gasta muita energia, não ocorre. Então, como eles vêm regulados? Sempre é transcrito um gene do DNA que contém a informação para o fator de regulação PRFEA. Esse fator de regulação, porém, possui na sua extremidade 5' untranslated uma estrutura secundária que impede a sua ligação com o ribossoma e consequentemente ele não vem traduzido. Essa estrutura secundária fica no seu transcrito quando a temperatura é menor que 37 graus. O que isso indica? Isso indica que a bactéria não está dentro da gente causando uma infecção, logo não tem o porquê dela produzir os fatores de virulência específicos para o nosso organismo. Não tem porquê, ela não está dentro da gente. Quando a temperatura aumenta para 37 graus, o calor muda a estrutura das moléculas por causa da vibração e a gente observa que essa estrutura secundária se desfaz. Agora, o transcrito é capaz de se ligar ao ribossoma e, de consequência, irá produzir a proteína regulatória PRFA. Agora ela consegue vir no cluster de patogenicidade LIP1 e recrutar os fatores de transcrição, que agora sim, quando a temperatura está maior de 37 graus, ou seja, ela está dentro de nós, ela produz
os fatores de virulência previamente citados. Sempre ocorre uma transcrição basal desses fatores de virulência, mas isso se deve por causa do movimento casual dos fatores de transcrição. É algo muito pequeno e clinicamente irrelevante. Na vasta maioria dos casos de infecção em adultos saudáveis, essa infecção será assintomática, ou no máximo pode causar sintomas gastrointestinais como náusea, febre e diarreia, porém essas serão autolimitantes. Em pessoas imunodepressas, porém, causa meningite. Quando essa bactéria infecta uma mulher grávida e essa listeria consegue se difundir até o feto, caso o feto tenha sido infectado ainda no útero, óbvio, a gente pode observar a granulomatose infantil, que se deve por causa de uma desregulação da resposta célula-mediada, e a gente observa a formação de muitos granulomas, principalmente sobre a pele. Se o bebê é infectado durante o nascimento, a gente pode observar encefalite e meningite. A diagnose ocorre através de exames bioquímicos na cultura dessas bactérias. A cultura dessa bactéria vem feita a partir da amostra biológica ou do sangue ou do líquido cefalorraquidiano. A cultura também, para ser feita, é feita com temperaturas baixas, pois é um limitante de outras bactérias e assim se evita a contaminação da placa de cultura. A melhor prevenção ocorre para as pessoas imunocomprometidas, em evitar alimentos onde se tenha mais chances de estarem contaminados, como leite, seus derivados e carne crua. Principalmente quando você não pode ter certeza que foi utilizado todos os processos de higienização durante o preparo desses alimentos. O tratamento dessa doença ocorre com gentamitina, que é um aminoglucosídeo, e ampitilina, que é um beta-lactâmico. Agora, um rápido resumo. A Listeria monocytogenes é uma bactéria gram-positiva em forma de bacilo, muito eficiente em viver em ambientes seja muito frios quanto até 45 graus. Esses ambientes podem ser ácidos com alta concentração salínica. Contaminam a cadeia de produção de alimentos e, do lúmen do nosso intestino, possui diversos mecanismos para atingir as nossas mucosas. De lá, ela se difunde polimerizando a quitina e causa gastroenterites e diarreia. Consegue entrar na circulação sistêmica e infectar vários órgãos. Possuem um refinado mecanismo de regulação da transcrição e tradução de seus fatores de virulência, que serve principalmente para poupar energia quando ela não está dentro do nosso corpo, pois esses fatores de virulência são específicos para o nosso organismo. Não servem para ela enquanto ela não está dentro do nosso organismo. A diagnose é feita com exames bioquímicos de suas culturas e o tratamento é feito com gentamitina e ampitilina.